Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 7. Glória a Deus, Salmo 7. Só Deus faz isso, está nos dando renovo, está prosperando. Quem começou com essa reforma do reformador Jesus Cristo, que dividiu a história em duas, primeira antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse reformador é o reformador dos reformadores. Dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. O que é que você quer mais? Nós estamos com ele. E com ele nós saltamos muralhas. Já estamos no Salmo 7 e começamos no mês de maio com o livro de Gênesis. Então, vamos lá ao nosso comentário, vamos ao a leitura, o discipulador com vocês faz a leitura e fala tudo que eu estou comentando aqui, para que no questionário vocês tirem nota 10. Louvado seja Deus. O Salmo 7 fala, oração pedindo justiça. É o título do Salmo, oração pedindo justiça. Esse Salmo trata do apelo de Davi. É Davi apelando a Deus para julgar a sua causa. Então, Davi apela a Deus apela a Deus, que é o seu refúgio, para salvá-lo e resgatá-lo. Lembre que Davi tinha Deus como refúgio dele, não é? Refúgio. Você tem Deus como refúgio? Você tem Deus como refúgio? O refúgio de Deus é a palavra. Você se esconde na palavra, porque ele só tem compromisso com a palavra. É o caso de Davi, ele tinha compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Então, tenha esse compromisso. Sejamos como Davi. Escolhamos estar refugiado na palavra de Deus. Por isso que vocês precisam estar 3 capítulos dentro de casa, papai, mamãe, filhos, 3 capítulos. Então, vai para o lugar secreto? O primeiro capítulo, logo cedo, na madrugada, no amanhecer. Aí, o segundo capítulo, depois do almoço. Em vez de ir para o Instagram, Facebook, para o Zap, depois do almoço, vocês pegam a palavra juntos, a família, e vão ler a palavra. Aí depois, quando vai dormir, também a mesma coisa, a palavra. Então, 3 capítulos por dia. Quando você chegar no discipulado, seu discipulado com certeza é de 7 em 7 dias, seja presencial ou online, mas não pode faltar. Se não pode presencial, tem que ser online, mas 7 em 7 dias vocês estão também lendo com seus discipuladores pelo vídeo do discipulado, também mais um capítulo da Bíblia. Então, não tem como não prosperar, não é? A prosperidade vem, serão os melhores anos do nosso Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Então, vamos ser como Davi, escondido na palavra. Assim como uma pessoa falsamente acusada, falsamente acusada de assassinato, podia encontrar abrigo na casa de Deus e apelar ao tribunal divino, assim também o salmista entregou seu caso a Deus. Seus protestos de inocência referem-se às acusações específicas que foram feitas para ele. Entretanto, durante o reinado de Saul, Davi ganhou muita fama para si mesmo. Saul ficou com ciúmes e tentou matar Davi, mas Davi escapou. Saul perseguiu cruelmente, sendo instigado por um grupo de cortesãos zelosos, provavelmente da tribo de Benjamim de Saul, que acusava Davi de conspirar para derrubar o rei. Então, enquanto estavam acusando falsamente, Deus providenciou pessoas que ficaram a favor de Davi. Vocês veem que Deus trabalha da maneira que Ele quer, de onde não se esperava, desse povo que veio a cooperação, a fidelidade, vendo a inocência de Davi. Davi não foi inimigo de Saul porque ele quis. Saul foi que quis ser inimigo dele com ciúmes, porque Deus deu o trono para Davi, porque Davi era fiel, tomou da mão de Saul. Quem tomou foi Deus, não foi Davi. A época foi de considerável sofrimento, essa época onde estava essa guerra de Saul com Davi. E foi de sofrimento e tentação para Davi, mas ele permaneceu sem culpa o tempo todo.
ele se recusou a fazer qualquer coisa contra Saul. A quem ainda reconhecia como rei ungido de Israel. Mesmo Saul não sendo mais rei, vocês viram a história no livro de Samuel, no livro dos reis e de crônicas, né? Mesmo sendo o Saul não era mais ungido, Deus já tinha tirado a unção, mas só porque foi ungido uma vez por Deus, só por permissão, não era vontade de Deus, Deus mandou ungir só por permissão, porque o povo queria. Depois ele desobedeceu, Deus tirou a unção, mas Davi continuou sem tocar em Saul. Ele morreu pelas mãos de Deus, não foi Davi que tocou. Essa é uma lição que nunca devemos esquecer. Tem uma pessoa que está liderando o povo de Deus, você tem o Espírito Santo, e a pessoa que está liderando também tem, mas só que Deus escolheu aquela pessoa para estar na frente desse povo, e por isso ninguém pode tocar. Não fala nada contra, fica somente em oração, porque foi assim que Deus mandou fazer pelas autoridades. Ore por elas, porque quem pune a autoridade é Deus, como aconteceu com Saul. Quem puniu foi Deus, Davi não tocou nele. É uma lição que não deve ser esquecida. De muito tempo que nós estamos estudando, graças a Deus já estamos no livro dos Salmos, e a essa altura eu acredito que quem falava mal de líder já deixou de falar. Já está colocando os problemas do líder na mão de Deus. Se o líder não está sendo bom, ou a palavra diz que seja bom ou mal, é para ser obedecido, você obedece e vai para o seu lugar secreto, ore por ele para que Deus resolva essa questão. É Deus que vai resolver, não é você. A lição que nós temos aprendido depois de tantos dias, meses, a gente no discipulado com a palavra, a essa altura nós estamos nos melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque as famílias não estão mais falando mal dos seus líderes. Agora a gente vê as crianças abraçando os apóstolos. Por que estão abraçando e estão na bênção? Porque está vendo dentro de casa a família orando pelos apóstolos, em vez de falar mal dos apóstolos, orando pelos bispos, em vez de falar mal dos bispos, orando pelos pastores, em vez de falar mal dos pastores, orando pelos missionários, pelos líderes de células, pelos discipuladores. Todos aprenderam a fazer isso, porque já estudaram a palavra e sabem que não se toca no ungido. E nesse salmo a gente vê a recompensa de Deus abençoando Davi por conta disso. Foi perseguido injustamente por inimigos ferozes. Davi se volta para Deus em busca de proteção. Em uma declaração com palavras fortes, ele declara ousadamente sua inocência. Ele apela ao juiz do céu e da terra também, para declarar sua inocência. E, além disso, condenar os inimigos. A confiança de Davi é que Deus sempre age com justiça. Portanto, aqueles que são maus devem se afastar de pecados. Caso contrário, serão vencidos pelo julgamento de Deus. Visto que as más ações, mais cedo ou mais tarde, acusam a queda daqueles que as praticam, Davi não precisa temer seus inimigos, sua confiança na justiça dominante de Deus o fortalece em sua aflição atual. Então, por que você está temendo se o seu líder está sendo injusto? Se Deus é punido? Deus, por acaso, foi alguma vez conivente com justiça? Por que você tem que se meter nesse negócio? Ah, mas os apóstolos, sabe, os apóstolos fez isso. Deixe com Deus. Ah, mas meus bispos fizeram isso. Deixe com Deus. Ah, mas meus pastores fizeram aquilo. Deixe com Deus. Agora, a sua vida tem que ser de oração. Se você é uma pessoa que está considerando o que Deus requer, é oração. A casa do Senhor é casa de oração. Se reúna no templo com as pessoas, com os seus irmãos, para ter oração de concordância, para estar orando pelos líderes. Eles vão pecar menos, tenha certeza disso. Se tiver um povo que vai para o templo com oração de concordância, para orar pelos seus líderes, seus apóstolos, seus pastores, seus bispos, seus missionários, tenha certeza que tudo vai mudar se você viver uma vida de oração. A casa do Senhor é chamada casa de oração, como está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 13. E se você considerar que Jesus também te mandou entrar no seu quarto, orar em secreto, Mateus, capítulo 6, versículo 6, você vai para o seu secreto chorar suas dores que está passando com esse líder ou essa líder e deixa Deus resolver. Chore,
se arrependa pelos tempos que você já falou mal e deixe na mão de Deus o que está se passando com a sua liderança. É assim que a Bíblia ensina, orar pelas autoridades, sendo má, boa ou má é para ser obedecida, fala Romanos capítulo 13, mas é para ser obedecida mesmo assim, mas a gente não vai deixar de orar por eles para que Deus resolva a situação, porque não é correto, Deus é justo, Ele não vai deixar a gente ter que estar obedecendo a um líder que está dizendo coisas erradas. Agora é Ele que resolve, não é você. Não faça isso com sua força, porque se dá mal. Espere no Senhor, faça como Davi. Ele está aqui confiante em Deus, porque ele sabe que os injustos serão punidos. E ele está despreocupado. Está sofrendo as injustiças, mas está sabendo que Deus não vai deixar isso para sempre. Tem que ter paciência e esperar no Senhor. É isso que a palavra nos aconselha. Então, tire lições disso aqui, desse Salmo 7. Veja o que Davi está falando, você lê direitinho, eu fiz o comentário, e tudo isso vai sair no questionário, as perguntas desse assunto, como de todos os assuntos que nós estamos fazendo discipulado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus.